Boa noite, gente. Vamos esperar carregar aqui a live. Pessoal, boa noite. Eu sou o psicólogo Felipe Maronese. Estamos aí em mais uma segunda ao vivo. E antes de começar, eu queria dar um tempinho para a galera entrando aqui no evento. É importante eu dizer para vocês sobre a qualidade da conexão. Então, se em algum momento cair o sinal, fiquem tranquilos que eu retorno a live num novo vídeo ou eu espero ela recarregar, tá? Como o meu aparelho tá aí, eu tô olhando por aqui pelo notebook. Vamos ver quem já está aqui. Quem estiver online vai me dizendo se o som tá bom pra gente ir começando. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Elizabeth. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o impacto da depressão e ansiedade em nossa qualidade de vida, né? O que essas doenças juntos causam na nossa qualidade de vida. Vou dar alguns minutinhos para a galera entrar. As perguntas que vocês tiverem relacionadas ao tema ansiedade, depressão e qualidade de vida, vai comentando aí, que aí eu já vou tendo também material para trabalhar com vocês. Tem uma galerinha chegando. Boa noite, Melissa. Boa noite. Depressão e ansiedade. Vamos falar de duas coisas difíceis juntos. Vou precisar da ajuda de vocês. Eu sou o Felipe Maronese, eu sou psicólogo clínico, eu atuo na abordagem fenomenológica existencial com atendimento de adolescentes e adultos. Por que eu escolhi esse tema, né? Depressão e ansiedade. Resolvi trazer um pouco dessas doenças relacionadas com a nossa qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida? Como é a minha qualidade de vida a partir do momento que eu tenho a depressão e a ansiedade? Então eu acho que são doenças que uma liga muito à outra. Eu costumo dizer que elas são primas, né? A depressão, prima da ansiedade, a ansiedade, prima da depressão. Boa noite, Celina. Boa noite, Maria Mônica Cabral. Boa noite, Daniela. Claro, Lorena, terei muito prazer em tirar suas dúvidas. Eu gosto de fazer uma live bem perto de vocês, então eu fico olhando o comentário, gosto de responder. Espero que vocês também gostem. Curtam, compartilhem, vamos levar mais psicólogos aí pro mundo, tá bom? Então, é importante a gente falar um pouco do que é qualidade de vida, né? Mas Felipe, como eu defino se eu tenho qualidade de vida? A qualidade de vida, ela é entendida por alguns aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro é a saúde emocional. Então, como é minha saúde mental? Que aí já entraria a questão da depressão e ansiedade. Esse é um dos aspectos dentro do universo da qualidade de vida. Como é minha saúde física? Também se diz respeito à qualidade de vida. Como é a minha saúde financeira? Também estamos falando de qualidade de vida. Como é o meu ambiente, né? Muita gente fala assim, eu estou mudando para o interior, eu estou vendendo meu apartamento, comprando uma casa no interior, para que eu tenha mais qualidade de vida. Tá certo, isso também é qualidade de vida. Ter segurança também é qualidade de vida. Todos esses aspectos que a gente fala que é saúde emocional, física, mental, segurança, financeiro, tudo isso envolve a qualidade de vida. E, logicamente, depressão e ansiedade são doenças, logo afetam a nossa qualidade de vida.
Gente, vai mandando se o áudio tá bacana, por favor, porque eu não consigo me ouvir, tá bom? Bastante gente entrando, muito bom, muito bom. O Agnes Amorim, ele pergunta, para lidar com a ansiedade, o que é mais simples a se fazer? Agnes, não é simples, porque a ansiedade, assim como a depressão, é uma doença, né? Então tem uma série de fatores que ajudam e eu vou falar disso um pouquinho com vocês. Vou seguindo então o meu conteúdo e respondendo as perguntas. O que é interessante a gente saber? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: depressão é o excesso de passado, né? Tudo que já aconteceu e que vem fazendo parte da nossa história e a gente vem carregando. A ansiedade é o excesso de futuro, né? Tem uma frase que diz assim: ele quer engolir o mundo. É essa vontade de fazer tudo, que as coisas aconteçam sempre no nosso tempo. Então vamos começar com essas premissas, tá? Mas o que é a ansiedade? Como identificar? Eu costumo dizer o seguinte: existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa e a ansiedade patológica, né? Qual que é a ansiedade boa? Como assim boa e ruim? Eu vou explicar um pouco para vocês. A ansiedade boa, ela é uma ansiedade que te impulsiona. Por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego. Estou ansioso. Quero saber o resultado. Quero me sair bem. Esse emprego seria muito importante para mim. Essa é uma ansiedade positiva. Estou juntando um dinheiro para fazer uma viagem. Essa viagem é muito importante para mim. Essa é uma ansiedade positiva. E quando a ansiedade vira patológica, né? Que é uma doença, a patologia é uma doença. Então, é muito bonito, né? Quando a gente pergunta assim, quem aqui é ansioso? Aí todo mundo levanta a mão e fala que é ansioso. Mas espera lá, a ansiedade ela é uma doença, né? Ninguém sai por aí levantando a mão falando que tem doença sem tê-la. Então, o meu papel enquanto psicólogo também é te mostrar um pouco isso. Eu quero te ajudar para que você descubra se a sua ansiedade é boa ou se é uma doença que precisa ser trabalhada, tá bom? Tô vendo muita gente. Carla, Liette, Alessandra, Ana Virgínio, Elielma, Celina Seixas, Agnes, Wilson, Alessandra Vieira. Tô muito contente de tê-los aqui. Compartilhem minha live, por favor, pra gente ter bastante conteúdo. Então, como assim as pessoas saem dizendo que são ansiosas? Porque muitos não sabem que é uma doença e não sabem diferenciar. Falamos da ansiedade boa, vamos falar agora da ansiedade ruim, que é a doença. Essa ansiedade ruim, ela vem acarretada por sintomas físicos e psicológicos, tá? Quais são os sintomas psicológicos? Angústia, um medo excessivo, então sempre aquele sentimento que algo vai dar errado, muito ligado a um pessimismo. Então, em algum momento as coisas vão dar errado, em algum momento as coisas vão dar errada. Muita tensão, né? A gente fica tenso. Por exemplo, eu tô aqui ao vivo, eu tô tenso. Mas se eu fosse muito ansioso, seria uma tensão muito difícil de se controlar. Se perde muito o controle. Boa noite, Maria Socorro. O medo da morte, ele é muito presente na ansiedade. Então o pessimismo é tão grande que a pessoa pensa assim, eu quero viajar, compra passagem e tal. O medo de viajar é tão grande que ela começa a pensar numa catástrofe, que o avião vai cair, que chegar lá ela não vai saber falar o idioma, não vai saber se locomover, vai acontecer alguma coisa. Então sempre esse pessimismo, né? Eu digo que a ansiedade boa te leva, te impulsiona, te motiva, e a ruim te prende, te segura. Tá? A Liette está falando assim, eu vou dar uma paradinha para responder algumas perguntas. Ela está dizendo que a ansiedade dela, ela desconta na comida. Isso é muito legal dela dizer, porque é muito comum, tanto na ansiedade quanto na depressão, nós descontarmos no alimento, né? Ou não comendo, ou comendo muito além do normal, que é o mais comum que a gente vê. Por isso muita gente fala que devido à ansiedade e à depressão acaba tendo um ganho, um aumento de peso.
Desculpa. Não só de peso, mas de apetite também, tá? A Maria diz assim, boa noite, olha, eu me sinto assim. Sei o que devo fazer, mas não tenho vontade e fico muito ansiosa quando tenho mesmo que fazer, quando ela tem que fazer algo. Boa noite, Edna. A Alessandra fala assim, e quando você chega no trabalho e quer morrer? Isso é muito interessante você dizer. Por quê, Alessandra? Porque muitos dos pacientes que nós recebemos no consultório, a ansiedade e a depressão tem como causa inicial, como fator que vira a chave, né, como gatilho, o trabalho. Situações estressantes no trabalho, de pressão, de acúmulo de funções, de mau reconhecimento, tudo isso acaba gerando na pessoa uma série de sobrecarga que desencadeia essa ansiedade e depressão. A Evelyn me pergunta assim, se é possível ter qualidade de vida em todos os aspectos, né? Eu contei pra galerinha no começo da live que a qualidade de vida se resume em saúde emocional, saúde física, saúde financeira, segurança, qualidade na moradia, educação, trabalho. São alguns dos pontos que envolve, né? Não tem uma lista que a gente fala, você tem isso, você tem qualidade de vida. E ela pergunta, Felipe, é possível ter qualidade de vida em todos esses aspectos? É possível ter qualidade de vida em todos esses aspectos. O que a gente precisa entender é a expectativa, né? É um passo de cada vez. Então, assim, a gente luta para que a nossa vida amorosa estabeleça, que a gente encontre um parceiro, uma parceira que seja bacana, cúmplice, resolveu. A gente procura um trabalho, resolveu. Compra casa, resolveu. Sempre tem o que melhorar, sempre, né? Muitas vezes, Evelyn, a gente chega nesse nível de ter qualidade de vida em todos os aspectos, mas a nossa cobrança é tão maior que a gente não percebe. Por exemplo, eu comprei uma casa, que sonho e tal. Tô perto de quitar a casa, eu nem lembro mais o quanto ela é importante para mim. Eu já tô com outros planos. Agora eu quero uma casa na praia, agora eu quero viajar para tal lugar. Então isso é muito nosso, de sempre querer o melhor. A gente sempre quer o melhor e acaba não olhando para o que tem acontecido e para o que a gente tem conquistado. Boa noite, Laisla. Boa noite, Agnes. Boa noite, Elisete. Bom, até aqui eu tenho respondido algumas. A Carolina fala que ela é psicóloga e que ela faz terapia. A terapia tem transformado a vida dela. Isso é muito interessante. Eu recebi uma pergunta aqui na live, que eu não lembro o nome, que fala assim, só com terapia se trabalha a ansiedade e a depressão? Então assim, gente, ansiedade e depressão são doenças. Se você tem um câncer, né, vamos pensar já radical, sou 8 ou 8 mil. Se você tem um câncer, a terapia vai resolvê-lo? Não. Logo, precisa da intervenção medicamentosa. Então, a psicoterapia é um processo complementar à medicação, tá? Eu vou contar um pouco como eu, Felipe, lido com pacientes ansiosos. Ao chegar no consultório, eu faço essa intervenção para entender qual é o nível da ansiedade do paciente. Se for um nível que eu entendo que numa psicoterapia breve vai dar para trabalhar, eu faço essa proposta, mas falo para ele da importância do psiquiatra também. Porque muitas vezes aconteceu um evento muito novo que gerou essa ansiedade que só a terapia dá conta, mas muitas vezes encaminha para o psiquiatra. Já na depressão, não tem essa de, vamos fazer X sessões de terapia para ver como vai ser esse processo e aí depois eu te encaminho para o psiquiatra. Não. Depressão, a gente encaminha direto, porque é um caso tão sério quanto a ansiedade que tem muitas complicações e o paciente não tem força sozinho. Ele precisa da medicação. Obrigado, Carol. A Raquel Galvão está online. Um abraço, Raquel.
ela conta que tem dificuldade em concentração. Tanto na ansiedade quanto na depressão, os efeitos são muito parecidos, gente. Vocês vão encontrar essa dificuldade de se concentrar mesmo. Porque eu tô aqui, por exemplo, fazendo uma live. Mas se eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já tô pensando depois daqui o que eu vou fazer e eu me perco em tudo. Então assim, o ansioso tá fazendo isso pensando no próximo, que é esse excesso de futuro. Sempre pensando no próximo. Então a gente realmente vai ter muita dificuldade de se concentrar. Nossa, quanta gente! Gu, Daniela, Rose, Igor, Lelis, um abraço para todo mundo. Vamos compartilhar a live aí pra gente atingir um número legal. A Lorena manda assim: Felipe, como faço para aceitar que tenho a doença depressão? Lorena, a maneira ideal para você aceitar é se cuidando. A partir do momento que você vai ao psiquiatra, que você toma suas medicações, que você faz o exercício físico, que você faz sua psicoterapia, você está aceitando a sua depressão. A Fabiana fala: fazendo uma simples viagem de carro consome toda a minha energia, que já é pouca. Muito interessante, Fabiana, que você conta, porque a depressão e a ansiedade ainda é visto pela sociedade como frescura, né? É muito comum nós ouvirmos por aí: é falta de uma louça, falta de uma roupa, vai trabalhar que passa, é muito comum. E aí a gente liga o noticiário e vê pessoas se suicidando o tempo todo, né? Recentemente aqui no Brasil, ainda agora em agosto, uma jovem se suicidou. Na semana seguinte, o pai e a mãe também cometeram suicídio porque não aguentaram aquela perda, né? E a sociedade ainda lida com isso de uma forma que não dá devida atenção, como uma frescura, né? Depressão, obesidade, ansiedade, são fobias, são doenças que, quando a gente fala que tem, as pessoas falam: mas isso você tem porque quer, né? Você tá acima do peso porque quer, você é ansioso porque quer, você tá aí deitado na cama sem energia porque você quer. E muitas vezes, gente, isso vem do marido, do filho, da esposa, vem de quem a gente menos espera. Por isso que é tão importante o trabalho do psicoterapeuta, para que o paciente não se sinta sozinho e tenha energia, né, para conseguir lidar com tudo isso. Tem muito psicólogo aqui na live comentando isso, que no consultório, a Ana Virgínia é psicóloga, e ela está comentando justamente isso, que no consultório dela ela também caminha para o psiquiatra. Isso é muito importante. Então, nós estamos falando que os sintomas psicológicos da ansiedade é a tensão, o nervosismo, o pessimismo, sempre achando que algo vai dar errado, a dificuldade em se concentrar, esse medo constante, tudo tem muito medo. Aí a pessoa fica perguntando: e se der errado? E se não der certo? E se acontecer isso? Sempre esse pessimismo, né? O ansioso sempre vem do lado ruim. Ganhei na loteria. Meu Deus, a Caixa Econômica, será que é a Caixa Econômica? Vai demorar 90 dias para liberar meus milhões. 90 dias é muito tempo. Então assim, você percebe? Sempre vem do lado ruim das coisas. O ansioso também tem problemas para dormir, né? É muito difícil recebermos um paciente ansioso que dorme bem. Normalmente são noites mal dormidas, com insônia, dificuldade de desligar, ou horário trocado, vai dormir 5 da manhã e acorda muito cedo e não consegue ter um dia produtivo. Isso é bem comum. E uma irritabilidade também. Todos esses são sintomas emocionais da ansiedade. Estou vendo aqui um monte de gente, estou muito feliz, galera. Vou responder um por um, faço questão. Outra questão falando de ansiedade. Eu falei dos sintomas emocionais, vou falar dos sintomas físicos. Vocês acreditam que aqui no meu consultório, os pacientes ansiosos que eu recebo, mais da metade deles vêm encaminhados de cardiologistas, de médicos, de clínicos gerais? Por quê?
a pessoa começa a ter sintomas físicos tão grandes, tão parecidos com um taquicardia, um derrame, esqueci o nome do outro, mas depois eu lembro. Vem tão forte essa questão de estar tendo um ataque que ela vai no pronto-socorro, faz o eletro, o coração tá batendo normal, os batimentos tá ok, e aí ele fala, ó, isso é ansiedade, vai pro psicólogo. É muito comum, né? Eu costumo dizer que os médicos são nossos amigos, porque a gente vive uma sociedade que não é aberta para psicoterapia, para psicólogo, nem para psiquiatria. Então, muitas vezes a pessoa chega no hospital e o médico fala, aí ela entende que o negócio é sério e vem, né? Então, vamos falar dos sintomas físicos da ansiedade. A pessoa costuma suar muito, tremer, coração acelerar muito rápido, falta de ar, tudo isso, dor de barriga, tudo isso são sintomas físicos associados à ansiedade, que a gente acaba utilizando em conjunto com o psiquiatra durante um diagnóstico, tá bom? A Tatiane Eufrásio, Tatiane, obrigada por estar aqui, compartilhe nosso vídeo. Ela pergunta assim, se precisar tomar a medicação, vai me trazer algum dano ou fazer mal para a saúde? Muito interessante. Eu trabalho muito isso, Tatiane, com meus pacientes no seguinte. O remédio psiquiátrico, né, para depressão são mais de 30 remédios para trabalhar a depressão, antidepressivos. A ansiedade, eu não sei te dizer o número, mas eu sei que também são muitos. Então, eles têm efeitos colaterais, todos os medicamentos, e não é no primeiro que a gente acerta. Não é como o remedinho para dor de cabeça, que você tem aquele na gaveta, que sempre que você tomar vai resolver. Para ansiedade e depressão é uma testagem, é um desgaste, porque vai ao psiquiatra, conta como é o sono, a insônia, os comportamentos, o psiquiatra fecha um diagnóstico, entende a melhor medicação, começa a medicação, tem os efeitos, muitos reagem bem, muitos não reagem bem, e vai fazendo essa troca. Então, no início, há um desconforto até adaptar-se ao remédio, mas depois, Tatiane, ele ajuda muito, ele é muito importante, porque a gente não tem força sozinho, nós precisamos desse medicamento. Eu costumo dizer assim, galera, pense que vocês quebraram a perna, uma fratura exposta. Onde vocês vão primeiro? No médico, para tratar essa fratura exposta, fazer uma cirurgia e tomar medicamento, que imagina a dor de uma fratura exposta, ou vocês vão ao fisioterapeuta, com um monte de osso para fora, desculpa a clareza. Vocês vão, primeiramente, ao cirurgião, ao médico. Ele vai te dar uma medicação, uma anestesia, vai aliviar aquela dor, vai fazer vai dar os pontos, colocar pino e tal. Depois você vai ao fisioterapeuta fazer o trabalho de fisioterapia. Com ansiedade e depressão, muitas vezes é o mesmo caminho. Primeiro o psiquiatra, que é um profissional da medicina, e logo na sequência a psicoterapia, tá? A Fabiana fala da compulsão por comida, compulsão por doces. Bom, gente, a ansiedade e a depressão já é uma doença. Se o nosso comportamento é de automutilação, né, porque descontar na comida, você está se automutilando. É mais um problema que a gente está acarretando, né? Então, assim, como eu trabalho a minha compulsão alimentar, que é gerada pela ansiedade? Trabalhando a ansiedade, Fabi. Então a gente primeiro precisa mexer nessa ansiedade, entender de onde ela vem, como ela funciona e como a gente faz para ela ir embora ou para ela diminuir, e sequentemente você vai ter uma melhoria na questão da alimentação. A Fabiana fala que as doenças têm muito impacto no dia a dia e parece que ela nunca mais vai ser a mesma. Fabiana, eu compreendo, compartilho da sua dor, mas é um processo, né?
A ansiedade e a depressão a gente precisa entender como uma ponte que, com muito esforço e luta, vai nos levar para um lugar melhor. Oi, boa noite, Graça. Ela sofre de ansiedade, toma fluoxetina há 3 anos e de vez em quando tem crise. E ela pergunta o que ela faz para afastar essa ansiedade dela. Maria das Graças, de Arapiraca, Alagoas. Graças, muito bem-vindas à nossa live. Diante de uma crise de ansiedade, né, o que é uma crise de ansiedade? É o seu corpo dizendo que você não está no controle. A melhor maneira, se você está medicado, é através da respiração. Muita gente, quando eu falo isso, fica brava e fala que não funciona. Mas funciona sim. Nós, psicólogos e psiquiatras, ensinamos um dos métodos da respiração para que a pessoa restabeleça o controle do próprio corpo. Porque a crise é isso, né? Você pode estar dirigindo, ter uma crise, perder o controle, os sentidos, de repente acordar onde eu estou, o que aconteceu. Não é exagero, na ansiedade isso acontece. Quem concorda, comenta aí. A Uzileia pergunta assim: Felipe, como diferenciar um transtorno de ansiedade e um estado depressivo? Né? Uzileia, eu posso te dizer o seguinte, são parecidos a ansiedade com a depressão, só que a gente diferencia, na verdade, em relação à tristeza, né? Uma pessoa ansiosa, não necessariamente ela está triste. A depressão não, a depressão é uma tristeza profunda. E é uma tristeza tão profunda que a gente não costuma achar o motivo pelo qual nós estamos ansiosos pelaquilo. Já na ansiedade, normalmente nós estamos ansiosos devido a... Sempre tem algo. Com a depressão, não. Com a depressão, Zileia, é uma tristeza muito profunda, muito contínua, que a gente não consegue entender de onde ela vem, por que ela está aqui. Então essa é uma das formas da gente entender. A Fabiana pergunta se a vontade de comer é um sintoma da ansiedade e depressão. Tanto na ansiedade como depressão existe a elevação do apetite. Também tem casos de diminuição, tá, gente? São as duas coisas. Em geral, aumento, né? A maioria. A Maria Socorro fala que escuta muito das pessoas que ter ansiedade e depressão é preguiça e que ela tá assim porque quer. Maria Socorro, depois você leia todos os comentários que você vai ver que você não tá sozinha e que juntos a gente faz a diferença. A Adriana fala do filho dela, que tem 22 anos, não tem ânimo para fazer as coisas e fica muito tempo na tecnologia, no PC, celular. Gente, essa questão da globalização da tecnologia, de celular, tablet, todo esse monte de coisa que tem aí, é muito sério, porque isso faz o jovem, não só o jovem, faz a gente ficar muito ali naquele universo fechado. E a gente muitas vezes não se percebe. Como assim eu estou isolado? Como assim eu tenho um quadro de fobia? Não, eu estou aqui, ó. Eu tenho um monte de gente no Facebook, eu tenho um monte de gente no WhatsApp, eu tenho um monte de grupo. E acaba acontecendo esse isolamento, né? Tudo é muito bom desde que tenha limite, para a tecnologia também. Santa Catarina, muito bem-vindo, Cessa França. A Lorena fala que o que significa não ter ânimo de viver e sente algo ruim dentro da sua própria casa, que a vontade é apenas de dormir ou sumir. Lorena, a sua fala é muito encontrada em pacientes depressivos, né? É claro que é impossível dar um diagnóstico de depressão, até porque é trabalho do psiquiatra, não do psicólogo, ainda mais online. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o que diferencia depressão de tristeza? Felipe, como eu sei se eu estou triste ou se eu tenho depressão? A chave de tudo isso a tristeza é a tristeza de.
A tristeza referente a quê? A algo. Estou triste porque fiquei desempregado. Estou triste porque levei uma multa no trânsito. Estou triste porque terminei o meu namoro. Estou triste porque descobri uma traição da minha esposa. Isso é tristeza e ela tem data de validade, né? Dias, talvez semanas, tem períodos. A depressão não. Na maioria das vezes, a depressão é algo que vem e a gente não consegue entender muito de onde ela vem. Você tá triste por quê? Eu não sei. Você tá sem vontade de fazer as coisas porque eu não sei, eu não consigo dizer, mas a vontade de não fazer nada é muito forte, eu não tenho energia, eu não tenho força. Então é por aí que a gente diferencia muito, né? Estou triste, estou chorando. Há quanto tempo? Desde quando? Como era antes? Essas são algumas perguntas simples, mas que acabam nos dando um norte de quem é aquele paciente, de que lugar ele está, para que lugar ele quer ir, que na depressão isso é muito comum, essa falta de perspectiva. A Arlete fala assim, Felipe, e quando a mutilação, a pessoa fica se machucando e arrancando pedaços das mãos, né? É bem comum também em pacientes depressivos. Pacientes ansiosos eu nunca encontrei, mas em pacientes depressivos, essa mutilação, né? Gente, é importante a gente dizer que a mutilação não é só quando a gente faz a mutilação no próprio corpo, né? O comer muito, o fato de descontar na comida também é uma forma da gente se automutilar, né? É muito comum na depressão e por isso que é importante você fazer um trabalho com o psicoterapeuta. O psiquiatra, você vai uma vez por mês normalmente ou trimestralmente, a cada 3 meses. O psicólogo é toda semana, justamente por isso, a gente faz um acompanhamento de perto. Como foi sua semana, como está seu sono, que hora você está acordando, como está seu casamento, como está seu trabalho, como está o remédio. A gente faz esse trabalho de perto. E perto desse trabalho, o psicólogo está com uma pessoa toda semana. A gente vai saber se está tendo essa automutilação e a gente vai intervir aí, né? Muitos pacientes, às vezes, vão se mutilar e acaba tendo algo muito mais sério porque não sabia a gravidade de se cortar. Sou psicóloga e meus pacientes, na maioria das vezes, não acreditam na respiração. Gente, a respiração funciona mesmo. Sou de Foz do Iguaçu. Os sintomas da ansiedade dificultam o diagnóstico da depressão. O diagnóstico da depressão pode levar pouco tempo ou até anos, como no caso da depressão bipolar. Exatamente, muito bem lembrado. E quando o paciente é deficiente e não conseguimos detectar se é depressão ou ansiedade? Arlete, nesse caso, mais uma vez, o trabalho do psiquiatra é fundamental. O psiquiatra, ele tem muitas ferramentas, muitos recursos que podem ajudar nesse diagnóstico, né? Sempre que eu tenho paciente depressivo ou ansioso, paciente com depressão ou ansiedade, né? Eu faço contato com o psiquiatra para entender qual é o lugar desse paciente, qual é essa medicação, qual é o impacto dessa medicação, qual é o suporte que eu tenho que dar, né? Quem aí é ansioso sabe que o terapeuta sempre pergunta qual medicamento você toma, não é título de curiosidade. Se a gente não conhece aquele remédio, nós vamos atrás dele para entender quais são os efeitos. Porque eu, enquanto psicólogo, preciso te preparar para os efeitos dessa medicação. A Uzileia pergunta qual é a minha abordagem. Uzileia, eu trabalho com a abordagem fenomenológica e existencial, sou fenomenólogo. Uma abordagem na linha humanista. Bom, então, em resumo, a depressão é esse excesso de passado, a ansiedade é esse excesso de futuro, essa vontade de engolir o mundo. E por que isso impacta na qualidade de vida? Quem aí sabe me responder?
Quem sabe me responder por que a depressão e ansiedade impacta na qualidade de vida? Eu vou ficar esperando os comentários e vou continuar a live seguindo com o tema. Quero ver se vocês estão dentro do contexto. A Karina pergunta como avalia o nível de ansiedade, né? Olha, Karina, é possível, através de alguns testes psicológicos, trabalhar o nível de estresse, ansiedade, mas eu vou ser bem sincera, no meu trabalho clínico, eu não estou muito interessado com o nível da ansiedade do paciente. O meu interesse é o seguinte: se eu tenho o José na minha frente, ele é ansioso e a ansiedade o atrapalha, nós vamos intervir. O que precisa ser feito para se controlar a ansiedade, para se promover a qualidade de vida, né? Então, assim, a minha abordagem, que é uma abordagem fenomenológica, humanista, está muito mais preocupada de como é para o José ter a depressão, como é para o José ter a ansiedade. E a partir desse lugar, a gente intervir para levar esse paciente para um lugar melhor, tá? Não significa que a minha abordagem desconsidera o diagnóstico, não é isso. Até porque a gente trabalha muito com psiquiatra e com neuro. Mas o foco é esse, né? Se tiver uma escala de 0 a 100 de ansiedade e eu pontuar para o paciente, e aí? O que ele vai fazer com essa escala, né? Ele continua sendo uma pessoa ansiosa. Olha quantas respostas. A Evelyn fala que o impacto da depressão e ansiedade na qualidade de vida é a partir do momento que a pessoa percebe a realidade distorcida e não valoriza o seu mundo, não tem motivação, prejudica os laços sociais e cuidado pessoal. Perfeito. A resposta que nem eu teria, Evelyn. Muito obrigado pela pontuação. É isso. Se saúde emocional, saúde física, se relacionamento interpessoal, se carreira, tá tudo dentro do que é qualidade de vida, logo eu, enquanto paciente ansioso ou deprimido, vou ter uma diminuição na minha qualidade de vida, uma diminuição temporária. Obrigado, Dulcimone, eu que agradeço. A Marisa fala que a partir da depressão e ansiedade perde-se qualidade de vida porque se vive no presente sentindo o passado e receando o futuro. Talvez a melhor maneira seja viver no momento, mas o difícil é isso mesmo, viver os momentos presentes. O que eu trabalho muito com os pacientes ansiosos e deprimidos é a realidade, né? Se depressão é excesso de passado, o nosso presente uma hora vai se tornar passado, não vai? Vamos fazer esse presente melhor. Então o terapeuta, ele vem com uma lupa, né? É como se fosse uma lupa, colocando nas coisas boas. Cara, eu entendo o quanto é difícil, eu entendo o quanto estar no seu lugar é doloroso, o quanto você não tem perspectivas. Mas você me lembra que há X semanas atrás, lá no começo do nosso trabalho, você me pontuava isso, e você viu que no seu casamento melhorou isso, você viu que no seu trabalho aconteceu isso, você não estava esperando, você está feliz, você viu que o seu filho conseguiu passar naquele módulo do inglês. A gente começa a mostrar, porque às vezes está ali na frente da pessoa as coisas boas acontecendo e ela não enxerga. A Gisele Borges está online com a gente. Gisele, obrigado pela participação. Vamos compartilhar a live, galera. Por favor. A Gisele fala assim: eu era normal, até que sofri um estresse muito forte e desenvolvi depressão. E hoje tenho um diagnóstico de bipolaridade. Isso tem relação... Opa, perdi aqui. Isso tem relação com o estresse que eu vivi? Eu era normal, até que sofri tá. Bom, Gisele, eu deixo uma pergunta para você essa noite, né? O que ia ser normal? Porque eu não sou normal. O que é ser normal, né? A gente precisa desconstruir algumas questões. Se pergunte o que é ser normal. Você vai entender porque eu te perguntei isso. Esse é o primeiro ponto. E claro, são eventos traumáticos que você passou que podem estar associados, sim,
né? A depressão ela pode ter uma carga genética ou ter eventos traumáticos que desencadeiam, né? A grande questão é, muitas vezes a depressão tem eventos traumáticos que desencadeiam, a gente passa a lidar com aquele evento, mas a depressão continua ali, porque ela é mais forte. A Arlete fala assim, que o ansioso não consegue viver o hoje. É um pouco disso, né? É uma manobra, um movimento para conquistar, para fazer, para acontecer sempre lá na frente, que nunca vê o hoje. Conseguiu a promoção no trabalho, mas já estou pensando na próxima. Consegui uma viagem que queria, já estou pensando na próxima. Consegui um carro, usou um pouco, já estou pensando no próximo. Nunca está aproveitando o que tem ali à frente, né? O que demorou para ser conquistado. Isso é muito nosso, a gente sempre exigindo além da gente, sempre exigindo demais. Por isso que a gente precisa dessa pessoa do nosso lado para falar, opa, vamos desacelerar, vamos respirar. Vamos com calma, olha o que está acontecendo, veja o lado bom, tudo isso é importante. A do Simone, depois que eu postar a live completa, você vai ter como ver a live completa aí com a internet, tá bom? O Matheus fala Oi Matheus, bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Ele fala da ansiedade também, o quanto ele desconta na comida, né? É isso, gente. Eu vejo que o descontar na comida é uma forma também de se automutilar. A Veralice fala muito do desemprego. Gente, na situação que está o nosso país, se a gente for pegar tudo de ruim que está acontecendo com o país, a gente realmente vai ter doenças muito sérias, né? O grande problema é que nós que somos quem pagamos toda essa questão que acontece no país, ficamos doentes, né? E quem aproveita disso está muito bem. Então, é importante a gente olhar para isso. Até que ponto minha ansiedade é boa, até que ponto minha ansiedade é ruim. A ansiedade me ajuda, me leva para frente, ela é boa, não tenho que me preocupar. A ansiedade está me prendendo, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo dormir. A minha ansiedade é tão grande que numa entrevista de emprego eu me atrapalho inteira. A ansiedade é tão grande que na prova do concurso que eu fiz, meu desempenho foi muito ruim, mas eu tinha o conhecimento. É uma ansiedade que está te levando para trás? Opa, é uma doença. Doenças são tratadas através de medicação e das doenças emocionais através de terapia também, tá? A Marisa fala, a norma é uma ilusão, o normal e o anormal é uma invenção da sociedade para impor regras e costumes, mas isso não significa que seja real ou mesmo natural. Acima de tudo, somos humanos com sentimentos, defeitos e virtudes. Perfeito, Marisa. Tem uma frase que fala assim, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É do Jung, né? Essa frase diz muito sobre o meu trabalho. Então, assim, o foco não está na doença, o foco está em você. Quem é a pessoa com a doença, o que a pessoa carrega, o que a pessoa traz, o que prejudica e o que a gente precisa fazer para a promoção da saúde, para melhorar, para que seja possível viver com aquilo e tão logo viver sem aquilo. Obrigado, Elisete. A Fabiana Posuto, ela pergunta do excesso de álcool. Então, Fabiana, na depressão e ansiedade, é comum que o paciente recorra não só à comida, mas ao álcool, à droga, para lhe dar uma sensação de prazer, felicidade, que a vida real acaba não trazendo. A Patrícia fala da dificuldade em desligar. Gente, a ansiedade é isso, né? Eu ouvi uma frase da minha supervisora que eu gostei muito, que ela falava assim, ele quer engolir o mundo. Imagina engolir o mundo, imagina o planeta Terra, engolir o mundo. É muita coisa. E é assim que o paciente ansioso muitas vezes se sente. Ele tá
sempre cansado, é como se ele estivesse sempre correndo, né? E eu falo, os meus pacientes sentam aqui atrás do meu setting terapêutico, os pacientes sentam e eu falo pra eles, falo, cara, com a vida antes que a vida pare com você, né? Nós podemos parar o nosso ritmo, podemos diminuir o ritmo de trabalho, o ritmo no relacionamento, o ritmo nos estudos, mas a partir do momento que a vida para, é o momento que você para no pronto-socorro, com o coração extremamente acelerado, achando que você está tendo um ataque cardíaco e na verdade é ansiedade. Então, começa a acontecer da vida ter que parar com você. Enquanto psicóloga, galera, psicólogo, o meu maior trabalho é esse, sabe? Eu quero que, eu acho que é essa sementinha, eu sempre falo para os meus pacientes, o que o mundo vai perder quando você partir, né? Ou o que você vai deixar, que legado você vai deixar. Eu quero deixar esse legado no sentido de impactar pessoas para a importância de cuidar das emoções, né? A gente vai no cabeleireiro, na manicure, no esteticista, no dentista, na academia, e tantos outros, na nutricionista, tantos outros, dermatologista, tantos lugares, no médico, e esquece do psicólogo, né? Quem faz isso está assumindo que é uma embalagem. Poxa, nós não somos uma embalagem, nós temos conteúdos, temos sim uma casca, mas essa casca tem muito conteúdo por dentro. Muitas vezes não, sempre muito mais importante do que é por fora. A Carolina Brandão fala do imediatismo e a liquidez do mundo moderno. O terapeuta tem um papel fundamental nesse processo de autocontrole e autoconhecimento. Exatamente, Carolina. Muitos pacientes, depois de algumas sessões de terapia, já conseguem ver a ansiedade de uma forma diferente. Esse é o trabalho. A Evelyn fala para dar dicas para pacientes ansiosos. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. A respiração ela tem um papel muito importante, tá? Porque as crises de ansiedade é essa perda de controle do próprio corpo, né? É o corpo mostrando que quem está mandando aqui não é você. A respiração te traz um pouco de volta para esse controle. É como um carro que perde o controle e daqui a pouco você volta a ter. Essa respiração faz você respeitar o tempo dessa crise, tá? Porque não tem como fugir da crise. A medicação, a prática de exercícios físicos é assim, importantíssimo. Quando a gente pratica exercícios físicos, o nosso corpo libera uma substância, eu acho que é substância, que se chama serotonina, que é a substância da saciedade, do bem-estar, do prazer. Então o exercício físico ele controla muito. Vai fazer luta, boxe, muay thai, natação, vai correr, caminhada, fazendo regularmente, o mínimo de 50 a 40 minutos aí por dia, 2, 3 vezes na semana ou mais, você vai perceber uma mudança no serotonina. Obrigado, Carlos, por me corrigir. Você vai perceber uma mudança no seu corpo, porque o exercício físico é isso, né? Nós não nascemos para gastar energia, né? Eu escutei isso do Drauzio Varela, um médico, né, muito famoso aqui no Brasil, muito competente, que ele deu uma palestra falando exatamente isso. Ele fala, gente, o ser humano, ele não foi feito para gastar energia à toa, porque o exercício físico está ali gastando energia, né? A gente quer gastar energia com outras coisas, mas o gastar energia com exercício físico não é à toa, é um combustível que você está colocando dentro de você mesmo. O Carlos fala se eu uso a técnica de atenção plena em casos de ansiedade. Carlos, eu tenho algumas ferramentas, alguns jogos inclusive que eu trabalho com ansiedade, mas não é a ansiedade plena ainda. A Lorena fala que está amando a live, mas que a internet está lenta. Espero que salve a live. Claro, eu vou salvar e vou comentar. Quando acabar a live eu vou fazer um comentário aí no seu comentário. Massimões Online, obrigado pela visita.
A Ângela fala, não existe certo ou errado, mas sim o que a sociedade julga como correto ou incorreto. Augusto, eu faço questão de responder sua pergunta. Augusto Roseli Bezerra. Qual a diferença entre o tratamento com o psicólogo e o psiquiatra? Um completa o tratamento do outro ou são distintos? O que eu posso te responder é assim. O trabalho do psicólogo não substitui o psiquiatra, o trabalho do psiquiatra não substitui o psicólogo, tá? Eu costumo dizer que ansiedade e depressão é um iceberg, deixa eu usar aqui, é um iceberg, imagina que essa tampinha é a ponta do iceberg, que é o que o medicamento vai trabalhar, os sintomas, os efeitos, né? O medicamento vai trabalhar a tampinha. Todo o restante desse iceberg que está lá no fundo do oceano é a terapia, é um trabalho de autoconhecimento, de volta ao passado, ao futuro, ao presente, ao aqui e agora, que a gente vai descobrindo e trabalhando. Então, psiquiatra e psicólogo é um trabalho complementar, né? Um depende do outro e nenhum substitui o outro. Não deveria, né? É muito comum o paciente vir só ao psicólogo e se recusar ir ao psiquiatra porque acha que eu não vou admitir para mim mesmo que eu preciso de remédio, eu não quero tomar remédio, eu vou ficar viciado. E aí o bom psicólogo, ele vai mostrar para o paciente, não, eu só consigo continuar com você se entrar com intervenção medicamentosa. Porque, gente, precisa, é uma doença, a doença se trabalha com medicamento, né? Então eu gosto muito de fazer um trabalho conjunto. E tem excelentes psiquiatras, extremamente humanos, que fazem um trabalho muito nobre. Tem psiquiatra que é psicoterapeuta, né? Que é super possível e comum. Espero que eu tenha respondido. Felipe, você poderia... Tá, já dei. O Gustavo Martins, Gustavo, obrigado por estar aqui. Galera, vamos compartilhar mais um pouquinho a live. A gente está caminhando aí para os próximos minutos da live. Vamos compartilhar para a gente trazer mais público, que eu estou vendo que está bombando. O Gustavo fala assim, qual o início de se ter ansiedade? Quais os sintomas iniciais? Gustavo, eu sempre gosto de usar o exemplo da ansiedade boa e ruim. Tá? Eu gosto de uma linguagem bem comum, que eu consiga falar com qualquer um. Né? Então, a ansiedade boa é a ansiedade que te leva para frente, que te impulsiona, que faz você crescer, que te vem como motivação, como energia, né? A ansiedade ruim, ela te prende, você tem efeitos pelo corpo, suor, a pessoa treme, a pessoa tem os batimentos acelerados, então o coração apertado, dor no peito. Tudo isso são sintomas também iniciais de um quadro de ansiedade que precisa ser visto, né? Quanto mais cedo você enxergar, mais cedo se trabalha, né? Eu já tive pacientes que chegaram aqui e falaram, Felipe, eu desliguei meu carro e te liguei. Eu tive uma crise que eu achei que eu não voltava mais. Que bom que veio, mas assim, que bom seria se não esperasse chegar a esse ponto. Quanto antes, mais recursos nós teremos e mais eficaz vai ser também o trabalho, né? Eficaz na questão de tempo. Tá. Como ajudar uma pessoa com ansiedade? Luciana, você ajuda uma pessoa com ansiedade mostrando para ela que ela precisa de ajuda. Mostrando para ela, olha fulana, olha minha amiga, a sua ansiedade, ela é uma ansiedade séria, pode ser uma doença. Gente, hoje o YouTube ele é maravilhoso. Não só o YouTube, como é mais psicólogos, tanto é que é mais psicólogos a gente tem lá no YouTube o nosso canal também com todas as lives gravadas. Você joga no YouTube ansiedade, você vai ter um monte de gente te explicando de uma maneira clara e rápida a diferença da ansiedade que ajuda da diferença da ansiedade que é uma doença. Você ajuda o seu familiar, o seu amigo, o seu parceiro, mostrando para ele e trabalhando a questão do aqui e agora. Vamos com calma, respira, vamos olhar para as coisas boas que têm acontecido. A Silvia pergunta,
Qual o risco que tenho de ter parado de tomar as medicações? Silvia, você tem todos esses riscos todos esses efeitos da ansiedade, né? De ter uma crise, de não dormir, de ir parar no pronto-socorro com o coração muito acelerado, sentimento de um infarto, você pode ganhar peso ou perder, tem uma série de coisas associadas, né? A medicação a gente só para com a alta do médico psiquiatra. E quando ele faz o desmame, porque não é assim, estou tomando remédio, parei. O próprio psiquiatra, ele ensina, vai diminuindo a quantidade, a dosagem, até tirar completamente, ou fazer a substituição. É um processo que precisa ser feito com muita cautela, porque muitas vezes a gente toma um comprimido e não acredita que aquilo está ajudando, mas tá, gente. É ciência, né? A medicina, a psicologia, a psiquiatria, são ciências. Testamente comprovado, né, no teste ali. A Cristiane Kawata, oi Cris, que bom tê-la conosco. Ela fala sobre o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno pós-traumático e depressão. E a diferença um do outro. E se existe relação entre essas doenças. Cris, existe relação entre essas doenças? Sim. São diferentes, o diagnóstico parte de um profissional da psiquiatria e hoje eu vou focar em ansiedade e depressão, tá? Para eu falar de todos esses transtornos eu preciso discorrer muito antes sobre cada um deles, tá bom? A Érica fala assim, Felipe, eu não consigo compartilhar minhas emoções com a minha psicóloga. Ela achava que eu não quero compartilhar com ela, mas eu não consigo identificar alguns sentimentos. Aí acabei deixando a terapia e estou só com medicamento. Acabei me perdendo, não concordava com algumas coisas e não consegui dizer a ela. Meu diagnóstico é depressão pós-traumática, ansiedade e compulsão alimentar. Érica, quando a gente faz psicoterapia, eu paciente com o meu psicólogo, é uma relação, né? Sabe um namoro, um casamento? A terapia é uma forma de relação. E existem relações terapêuticas que o vínculo não se estabelece. O vínculo de confiança, sabe? Não se estabelece. Isso não significa que o problema é eu, psicólogo, ou o paciente. É uma questão de vínculo, né? É muito comum trocar de terapeuta. Precisa entender e discutir o vínculo. Eu faço terapia há muito tempo, até porque... Como eu vou cuidar da saúde emocional das pessoas se eu não cuidar das minhas? Então é super ideal que o psicólogo faça terapia e supervisão. Então com minha terapeuta eu tenho muito essa relação. Quando eu não gosto eu pontuo. Quando ela tem uma visão que eu acho que não tem nada a ver, eu falo nada a ver, não faz sentido pra mim, me explica de outro jeito, eu acho que não é isso. É discutir. O terapeuta, eu não estou conseguindo te falar, não estou conseguindo me abrir, porque aí a terapia vai trabalhar esse bloqueio, porque o vínculo não foi estabelecido, porque você não consegue se abrir com o seu psicólogo, qual é o ideal de psicólogo que você tem, o que você espera da terapia. São todas questões que nós vamos trabalhando na terapia. É como quando o cliente se atrasa. Ele atrasa toda a sessão. Vai chegar uma hora que seu terapeuta vai pontuar isso pra você e falar, olha, eu vejo que você tem se atrasado com muita frequência. O que isso está dizendo? O que esses atrasos dizem? Que desorganização é essa na tua vida que a terapia também não consegue se organizar? São todas questões de mostrar, né? Se você tem dificuldade de expressar seus sentimentos com a sua psicóloga, você vai ter dificuldades também no dia a dia. Gente, eu quero agradecer absolutamente a todos que estiveram presentes nessa live. Eu tô vendo que teve muito comentário que eu não pude responder ainda. O meu tempo está estourando em 1 minuto. Eu vou pedir para que vocês continuem compartilhando, deixar meu agradecimento a mais psicólogos mais uma vez e contar em primeira mão para vocês que eu, Felipe Maronese, estarei ao vivo toda segunda-feira, 20h30 da noite, na Mais Psicólogos, cada semana falando de um tema diferente.
aprendendo com vocês, porque eu vejo que tem muito psicólogo aqui, tem uma galera com muitos anos à minha frente de formação, e eu quero aprender com vocês. Estou muito feliz, compartilhem. A minha página é psicólogo Felipe Maronese, curtam, compartilhem também. Quero continuar levando um pouco aí da psicologia para vocês. Minha gratidão a todos, e assim que finalizar a live eu vou curtir e comentar comentário por comentário, porque é muito importante tê-los conosco. Um abraço a todos, excelente semana, e vamos continuando por aí. Um abraço.